Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se desorçamentado, apesar das insistências de Bruxelas. João Miguel Tavares declara-se angolano e Pedro Mexia, leitor da Playboy, confessa-se despeitado. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final da semana em que José Sócrates foi devolvido à liberdade depois de 11 meses de prisão. Sócrates volta a ser um cidadão livre, embora impedido de sair do país. Também lhe parece, João Miguel Tavares, que, como diz o advogado de Sócrates, o Ministério Público levou uma trepa? Depende do significado de trepa. É o lusitano ou o brasileiro? Porque no Brasil, trepa é sinónimo de trepada. Portanto, não é uma coisa necessariamente má. Mas, enfim, eu não acho que o João Augusto estivesse a desejar boas coisas ao Ministério Público. Não. Eu acho que José Sócrates escolheu muito bem os seus advogados. Acho que são à imagem e semelhança do seu criador. E portanto, tem aquele estilo... Deles, é um bocadinho advogado bom e advogado mau. Um bocadinho. Sim, assim, um ligeiramente mais sensato. Eu acho que sim, o Pedro de Lille acho que ele tenta chegar a João Araújo, mas não consegue. Não. Agora, eles têm aquele estilo chucarreiro e trauliteiro que assenta tão bem ao seu cliente. O que é facto é que Sócrates obteve 2 vitórias esta semana. Não, Primeiro, a autorização para poder consultar o processo e a segunda, a libertação. A libertação, quer dizer, é uma vitória aí, parte o próprio Ministério Público que propôs. Parte de uma sugestão do Ministério Público, portanto é difícil ver isso como uma vitória. Eu acho que o desenrolar... É uma vitória, estar cá fora... Estar cá fora, sim, mas isso quer dizer, é o desenrolar normal do processo. Isto pode parecer estranho, mas eu, em algumas coisas, eu simpatizo com algumas teses da defesa. Eu acho que isto realmente... Vai parecer estranho. Vai parecer estranho. Não, mas é muito tempo para uma pessoa estar em prisão preventiva, de facto. E eu acho que existe alguma razão quando se diz que Sócrates esteve preso enquanto o Ministério Público investigava. E que andou à procura de entre a vasta paleta de factos para investigar, de algum desses factos que tivesse maior sustentação. Isso parece-me bastante evidente que isso aconteceu. Mas isso também tem a ver com as leis criminais. Se calhar se o enriquecimento ilícito já fosse uma lei aprovada, talvez as coisas fossem mais fáceis para o Ministério Público. Sócrates agora já... São crimes que não são fáceis de provar. Sócrates, já livre da prisão domiciliária a que estava sujeito, fez a primeira visita em liberdade e foi à casa de Mário Soares. Se estivesse numa situação idêntica, Ricardo Araújo Pereira, onde é que ia? Qual era o primeiro sítio? Carlos, Não era a casa de Mário Soares? Não era. Atenção, com todo respeito, deve ser um sítio divertido e sim senhor, mas... Se eu tivesse estado preso este tempo todo, na situação do Sócrates... Vais dizer o elefante branco? Não vou nada. Okay, peço desculpa. Não, na situação do Sócrates, eu agora ia para desenjoar, ia para uma casa que fosse minha. Pá, uma coisa nova. Aquela coisa, tive muito tempo fora. E não tendo. E sabe bem chegar a casa. Está lá o paquistanês. Que não fosse da ex-mulher, não fosse do amigo. Vai para casa. Como é que ele não tem uma casa? Ele foi quantos anos primeiro-ministro? O que é que ele fez àquele dinheiro? Eu não percebo. Agora, conhecendo o Sócrates, aquilo que ele vai fazer é ter acesso à agenda do António Costa e ir a todos os sítios onde estiver o António Costa. Estragar sempre. Ele não consegue. Ele vai ser o emplastro do António Costa. Ele já foi desta vez. António Costa vinha a uma entrevista à TVI e ele pumba. Outra vez. O António Costa vai abrir a boca. O quê? O Sócrates... Sempre. O Costa ganha ao Congresso. Diz... Sócrates preso. Sempre. Não é possível. Vê alguns possíveis efeitos políticos desta libertação de José Sócrates, Pedro Mexia? Justamente esse é o efeito José Mourinho. Todos se lembram daquela situação em que Pedro Santana Lopes estava a ser entrevistado
e disseram vamos ter que interromper porque está a chegar José Mourinho ao aeroporto. E ele ficou indignado e depois foi-se embora. E o José Sócrates vai ter esse efeito, porque por mais importante que seja para as televisões e para toda a gente, não é? A formação do governo, se entre as negociações para a formação do governo, que é uma coisa trivial, e uma entrevista de José Sócrates, toda a gente vai correr para a entrevista de José Acha Sócrates. que Costa pode seguir o exemplo de Santana Lopes, fartar-se e ir-se embora? Não. Um dia destes? Isso não. Eu acho que a quem não interessa que ele diga nada nos próximos tempos é António Costa, porque Então vai ficar desiludido, ele já prometeu falar em breve. Só pode... Falar em breve. Sim, o inquérito termina esta semana, portanto, eu também não acho que a não ser para a própria defesa, que faz sentido, mas para o resto do mundo, estar a contar as decisões negativas em relação ao que a defesa pediu, ou as relações positivas como vitórias e derrotas, parece uma contabilidade. Ok, eles ganharam agora 2 ou 3 decisões e tinham perdido uma série de outras. As pessoas que fazem uma espécie de jogo disso, não percebo qual é o interesse disso, e também não percebo o interesse da linguagem da trepa, etc. Acho uma linguagem absolutamente necessária. Agora, o processo tem 30 mil páginas. 30 mil páginas. Será o desafio, isto é quase um desafio da ordem da literatura. Há um grande desafio que o Ministério Público tenha conseguido ter 30 mil páginas sem dizer nada, que é o António Araújo diz que não diz nada. O que é que lá está? Nada. Encher João 30 mil páginas... O João Araújo. 30 mil páginas com nada... Se for, Sócrates pode ser ilibado, mas deve haver um prémio literário, porque 30 mil páginas sem dizer nada... Sabes que eu fiz um sketch com... venho lá de baixo, dizem-me não sei o quê, chega assim mais final, mas eu aguentei uma página e meia. Uma página e meia, pronto. 30 És um mil, amador. E esforcei-me. 30 mil páginas... Atenção, eu estou preocupado com uma coisa, que é, eu viajo bastante, aliás, para a semana vou de férias e tudo. Qual é o meu Não problema? nos disseste. Não, mas eu venho cá para e depois é que vou de férias. E chega a tempo de fazer o outro. És o maior. Mas qual é o meu problema? Há demasiada gente que os serviços de fronteiras têm de estar... Por exemplo, o Sócrates agora não pode sair do país. Mais um que eles têm... Há uma lista... O meu medo é, olha, tenho um avião daqui a meia hora, só um minuto. É o Duarte Lima? Não é. É o Sócrates? Soltar a lista. Não é. É o Oliveira Costa? Não é. O processo vai ser cada vez mais longo até eu ser o único gajo que pode sair do país. Vai chegar esse dia. Sabes que esse controle não é muito estreito. Lembras-te do Padre Frederico? Pois eu lembro. Que era uma pessoa muito fácil de passar despercebida, não é? Sim, era. E depois sofres rapidamente. Aguardam-se então os próximos episódios na Operação Marquês, isto no final de uma semana também de telenovela política, uma semana cheia de incógnitas, avisos, receios e até ameaças. Vamos tratar disso tudo neste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do maldito povo português. E não se pode destituí-lo, Ricardo? Lá está. Não pode, felizmente não pode, mas há bandidos. Bandidos o que eles Às fizeram. vezes já à vontade. Não dá nada, por acaso. É? Nunca tenho. Não, aqui Assim, nunca o povo ninguém em tem. geral. Até porque o povo, vamos lá ver. Eu também gosto do povo, só se for o Pedro Mexia. Estamos a Queres falar de destituir o povo, Não, Pedro? pera, deixa-me... De que país? Portugal. Não, Portugal. também não. Ninguém Mas quer. espera, tens... Não, continuemos. Não te metas por aí, olha, Não, que isso não. é perigoso. Bom, isso é terreno muito perigoso. Ok. Não, o povo, para Eu já acho que vamos ele ver não do que é que gosta estamos a de falar. O nós. povo, enquanto conceito abstrato, é uma coisa linda, não é? O povo é quem mais ordena, aparecem canções. Sim. Agora, depois a materialização concreta mesmo, pessoas e agrupam-se, se calhar alguma distância. Eu até conheço uma formulação Mas que estás é a falar- sempre ao lado Estás do a falar de ti povo, próprio Sempre ao agora? lado do nunca povo. no meio dele. Nunca no meio Foi um dele. momento intimista? Foi um momento intimista. Lá está. A materialização do povo às vezes Decepciona. aleija um bocadinho. Então, mas quem é que imagina que estará nesta altura a amaldiçoar o povo? O Cavaco. Cheira-me que o Cavaco não perdoa ao povo o exercício de hermenêutica eleitoral que está a obrigá-lo a fazer, porque de facto esta... Ele já tinha pensado em Eu já tudo. tinha Ele disse pensado em logo- tudo. Ele disse logo que tinha tudo pensado. E agora confirmou hoje no Algarve, sim. Eu estou farto, porque ele disse antes, não é? Temos tudo pensado, não sei o quê. E de repente apareceu isto, não é? E ele agora voltou a dizer, não, está tudo a correr como eu tinha previsto. O meu sonho, eu vou dizer o meu sonho, era que o Costa amanhã fosse reunir com o Bloco, mas todo nu. Todo nu. Para eu ver o Cavaco a dizer, eu tinha previsto isto. Não tinhas. Não tinhas. Queria só Uma coisa desta. voltar a dizer que a tua imitação do Cavaco é muito
próxima do Dom Duarte. Porque eles são quase iguais. Esse é o drama de Portugal. O drama de Nunca Portugal sei quando é que estás a fazer o Dom Duarte ou o Opa, Cavaco. o problema não é meu. O rei ou o presidente? O drama de Portugal é que és um rei, queres um presidente, é igual. É igual. Não, na verdade, tu não tens escolha. Não tens grande escolha. Então, Portanto, há uma multiplicidade de interpretações que se podem fazer do resultado eleitoral. E aparentemente, aquela que o Cavaco quer está difícil. a atual situação política é uma valorização do papel do Presidente ou uma dor de cabeça para o Presidente? O que é que lhe parece mais forte? Parece-me que é dor de cabeça, porque para já acho que o papel deste Presidente é impossível de valorizar. Sobretudo nesta... Quer dizer, vamos lá ver, o Presidente da República normalmente tem... Pode ser uma valorização acompanhada de enxaqueca. Pode ser uma mistura das duas, sim. Mas não me parece. Porquê? Porque o Presidente da República normalmente tem poucos poderes. E agora tem menos ainda, porque lhe tiraram... Não pode dissolver a Assembleia. Portanto, eles chegam lá e dizem... Eles chegam no indigitar. Se há altura em que o Presidente tem imensos poderes, é agora. Claro, tem essa limitação constitucional de fim de mandato, mas houve... Mas agora faz o que lhe apetece. O preceito constitucional diz... interpretando de acordo com os resultados, tendo em conta os resultados eleitorais. Isso dá uma margem de manobra. O Presidente pode, na verdade, escolher praticamente... Convidar o PAN. Não, isso não diria. Mas o Presidente pode praticamente fazer tudo e tudo tem cobertura constitucional. Pode. Porque imagina que ele chama as pessoas lá e diz, agora cheguem a acordo. E eles dizem, se não o quê? O que é que fazes? Faz aquela cara do... Lembra-se daquela cara que ele fez uma vez que era... Basicamente o poder dele agora é fazer às pessoas. Se noutra altura eles podiam dizer, não chegámos a acordo, ele, então vou dissolver. Agora não pode fazer nada. O que eu quero dizer é o seguinte, ele pode indigitar o vencedor das eleições, sim, pode indigitar o segundo, dizendo que o segundo é que tem maioria com outros partidos, sim, mas pode, depois do governo cair na Assembleia, haver um governo, dar a escolha ao principal partido da oposição ou não, pode ter um governo de gestão ou não ter um governo de gestão. O Presidente tem muitos poderes ainda. E se achar que são todos uns animais, eu insisto, pode convidar o PAN. Não, o PAN, em princípio, não entra aqui. Deixa as pessoas discutirem. Estás a mandar nisto ou estás também a mandar bitites? Bom, repara, o problema... Eu posso destituir. Finalmente Isto não é. Isto aqui não é. Não há preceitos constitucionais que me impeçam de destituir. Normalmente está todo imparcialzinho e distante e não sei o quê. Hoje quer molhar a sopa. Não se percebe. Já não sei o que é que ia dizer. Pronto. Estavas a argumentar que o Cavaco não tem poderes nenhuns. Não, tem poucos, realmente. Tem poucos e tem menos ainda nesta altura. Até porque, repara, a questão é... O que é que tem a limitação de dissolução. Tu dizes, ele tem um leque de opções, certo? Mas ele não quer escolher um leque de opções, ele quer uma. Que é que achas assim? Claro, ele quer que o Passos seja primeiro-ministro. Isso é outra coisa. Ele quer estabilidade. O que ele quer é uma coisa. Agora, o que ele pode fazer... Aí é que o tiro saiu pela Ele não quer isso que estás a dizer. O que ele realmente quer não vai ter. O que ele quer é um bloco central. Porque ele não estava à espera que a solução maioritária no Parlamento fosse como aquele não quer. Está bem, mas o que ele quer é um bloco central. Isso não devia ser. Sim, está bem, mas o que ele queria já há uns meses atrás. Está difícil. Que opções é que o Presidente tem, João Miguel Tavares? Eu acho que as opções são bastante claras. Acho que ele tem que indigitar Pedro Passos Coelho, por razões... Tem? Acho que tem. Acho que tem porque... à partida houver um acordo à esquerda e se a esquerda disser que vai fazer cair... Se resolva no Parlamento. É isso, que resolva no... Isso que se resolve Acho no Parlamento. que ele tem que indigitar Pedro Passos Coelho. Primeiro porque a maioria não é uma maioriazinha. Estamos a falar de 107 deputados. É imensa gente. É imenso deputado. Ficaram a 8 deputados da maioria absoluta. É porque nunca Depois houve, não existe uma tradição política em Portugal de nomear o segundo partido. E... mais do que isso, eu ouvi Francisco Assis na televisão. Quer dizer, nada garante que de repente não haja uma mini-rebelião no PS e que o PSD consiga convencer 8 limianos. Não, isso não está bem. Do Presidente. O Presidente tem que fazer também essas contas. É difícil porque os limianos seriam expulsos. É que jamais. Seriam expulsos do PS. Certo. Mas não seriam expulsos do Parlamento e, portanto, viabilizavam o voto, evidentemente. O mandato é deles, o voto é individual. Há 15 por hipótese. Como seguristas. Se metade votasse com o governo passava. Mas por hipótese. Ou seja, eu acho que ele tem que fazer isso. Pouco provável que isso aconteça. Esse é o primeiro passo. Ele tem que indigitar Pedro Passos Coelho, depois se Pedro Passos Coelho e a coligação tiver que cair, cai no Parlamento. E de seguida, acho que é o normal, é convidar o segundo partido mais votado a formar governo. O que ele pode exigir, e isso é que não sabemos, é que o acordo não seja um acordozinho. Não é?
Aí as contas podem se complicar. Eu acho perfeitamente legítimo que Cavaco Silva exija a António Costa, olha, mostra-me aí um papelzinho decente que não seja só até outubro. Esta semana houve duas ainda mais as manchetes contas contraditórias. O I dizia que o Presidente não daria posse a Costa. O Diário de Notícias afirmava que o Presidente aceita um eventual governo de esquerda só depois de indigitar Passos Coelho. Portanto, há pelo menos É a prova que não se pode confiar em contra-informação. Também, exato. Lá está. O Ricardo Araújo Pereira está farto de lutar para isso. Quantas vezes? Não são confiáveis. Quantas vezes? Mas eu não acho que vá variar muito daqui. Nem acho que... Hoje o Expresso trazia como manchete que Cavaco Silva não quer um governo de gestão, Pedro Passos Coelho, que eu saiba, também não quer um governo de gestão, António Costa não quer um governo de gestão, ninguém quer governos de gestão. Portanto, eu acho que a caminhada óbvia é esta, indigitar Pedro Passos Coelho, se cair no Parlamento, a seguir vai António Costa. Não. Qual será a melhor forma de ajudar Cavaco a terminar o mandato com dignidade, Pedro Mexia? Não há razão nenhuma para começar agora, não é? Não sei Está citando o próprio Cavaco. Não creio que haja um suplemento de dignidade agora neste final para quem não encontrou até agora. Mas há uma coisa que Cavaco Silva pode sempre alegar, que é e tem a ver com a questão do Presidente ter, ao contrário do que o Ricardo diz, eu continuo a achar que ele tem muitos poderes. Por exemplo, se o Presidente da República se indigitar Passos Coelho e o Passos Coelho cair no Parlamento, porque chumbou o orçamento, porque chumbou o programa do governo, etc., o Presidente, se não der posse a um governo de esquerda, pode alegar um nobre exemplo, que é o exemplo de Mário Soares. Toda a gente se lembra de em 1987 foi derrubado. Mas aí Mário Soares podia dissolver o Parlamento. Sim, mas foi derrubado o primeiro governo minoritário de Cavaco. A esquerda uniu-se no Parlamento, disse a Soares que tinha maioria no Parlamento, e Soares, como um dos partidos era de Enes, não estava para isso, e disse, não, prefiro que haja eleições. Portanto, o Presidente também não esteve e continua a não estar obrigado por haver uma maioria. Sampaio não estava obrigado por haver uma maioria no Parlamento a não dissolvê-lo quando foi de Santana Lopes. Portanto, convém agora que as pessoas se lembrem outros momentos em presidentes diferentes e de cores políticas diferentes que não foram obrigados por uma maioria. Esses dois presidentes, em momentos distintos, não se sentiram obrigados por uma maioria. Sim, que puderam dissolver na altura. Portanto, isso faz alguma diferença, porque senão só resta a opção ou do governo de gestão ou de um governo de iniciativa presidencial. A diferença é essa. A outra, mas o que é igual é o haver partidos que se entendem, que dizem temos uma alternativa, temos uma solução estável ou supostamente estável, e o Presidente diz não quero, não acredito, acho mal. O Cavaco pode fazê-lo. E aí seria a gestão, não é? Mas quer dizer, e de repente António Costa pode-lhe aparecer lá com um acordo da esquerda que Cavaco Silva considera completamente lunático e dizer, para haver um acordo destes, prefiro que seja um governo de gestão. Lunático, mas dificilmente será um acordo para 4 anos. Vamos falar disso já a seguir. Entregamos a pasta do maldito povo português ao Ricardo Araújo Pereira. É a vez de darmos a posse ao João Miguel Tavares como Ministro da Simulação. E o que há para tutelar nesta pasta ministerial? Há para tutelar o grande simulador, que é António Costa. Estás-te a rir? Não. Estás-te a rir, Ricardo? O grande simulador. Não, mas ele tem sido o grande simulador, porque eu ao contrário de muita gente colunista de direita, eu até tenho andado estranhamente moderado, porque, quer dizer, não acho nada estranho. Eu acho que, de modo geral, a direita, como já dissemos aqui, acho que está-se a radicalizar muito e dentro daquela lógica de usurpação de poder e de falta de legitimidade democrática e golpe de Estado, e tudo isso me parece um perfeito exagero. Ou seja, eu acho que António Costa tem toda a legitimidade de andar a negociar com quem quer. Ele não tem a legitimidade de andar a fingir que está a negociar com todos da mesma maneira. Parece-lhe mal que António Costa tenha uma opção já tomada previamente? Não parece nada mal que ele tenha uma opção tomada, parece muito mal que ande a fingir que não tem uma opção tomada. E ele, mais uma vez, na TVI, voltou a fazer este sonso, que é uma coisa que me irrita imenso, aquela sonsice que é, então eu também ando a discutir com muita seriedade e muita honestidade com a coligação. Não é verdade.
Não é verdade, é uma coisa completamente indefensável. E é indefensável desde o primeiro dia que eles se reuniram, em que saíram de lá e achou que aquilo não tinha funcionado. No outro dia estava a fazer uma manchete no Expresso a dizer que as negociações tinham sido um vazio total. Na terça-feira estava a dizer que também tinha ficado muito frustrado e que as negociações eram insuficientes. Aquilo. E depois vamos comparar com o que está a passar com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Quer dizer, não pode haver português que compre essa teoria de que ele está a negociar com a mesma boa vontade com os dois partidos. E isso foi um erro de António Costa. É verdade que é muito difícil. Eu acho que António Costa está a jogar tantas partidas simultâneas de xadrez que ele não é o Kasparov. Ele não, há ali uma, de repente, lá se foi um bispo. Aqui nesta foi um cavalo. E ele falhou. É mais problemático. Isso é o Sérgio Sousa Pinto? Isto também não vale a pena, não é? Estarmos com... Mas ele aqui falhou porque ele precisava de ter, neste caso sim, fingindo, se fosse para fingir, mas tinha que ter fingido uma maior seriedade nas negociações com a coligação. Ele falhou e Pedro Passos Coelho caiu-lhe em cima logo na quarta-feira, e bem, e desde então ele está a tentar recuperar aos olhos do país, porque evidentemente qualquer eleitor percebe que quando olha para os programas eleitorais é evidente que a proposta de Mário Centeno está infinitamente mais próxima de uma proposta do PSD do que qualquer proposta do PCP ou do Bloco de Esquerda. Está a tentar recuperar, está-lhe a sair muito mal, porque há uma coisa que eu acho que é indicativa. Eu tendo a concordar com o que o João Miguel disse, no sentido em que me parece que quando há uma pessoa que está a fazer reuniões privadas, mas das quais depois fala em público, com um potencial parceiro de coligação, e à saída de cada uma diz está inconclusivo, depois diz já falta transparência, ocultação de informações, displicência, arrogância, não parece que haja assim uma... E agora um buraco, não é? Agora é exatamente isso que eu acho que ele não está a arrepiar caminho, acho que ele está a aprofundar. Quando há uma coisa que não se diz numa discussão em público, que é dizer, pois o Ricardo disse isto, mas isso é por uma razão que nós sabemos, que eu não vou dizer qual é. Isso é uma coisa que não é admissível no espaço público, dizer, há um assunto aqui que está a condicionar isto. E eu sei qual é, mas não vos posso dizer. Porque qual é a prova de que existe isso? E quando António Costa diz, no governo nas negociações com o governo, ou com a coligação, fomos confrontados com notícias, não sei como é que ele disse, com surpresas desagradáveis que os portugueses vão saber, das duas uma, ou ele diz quais são, sim, ou está calado. Sim. Porque isso não é uma forma séria de dizer há um segredo aqui que eu não vos posso contar, mas acreditem em mim. Não me parece uma maneira SMS muito... de Jorge Jesus tornado na política. No meio disto tudo, acredita Ricardo Araújo Pereira que António Costa terá força política para unir, de facto, a esquerda? Vamos lá ver. Uma coisa de cada vez, não é? Primeiro, unir o PS. Eu acho que isso é a primeira tarefa, não é? Antes de ir unir a esquerda, se calhar, primeiro tentar unir o PS. Acho que é melhor, é mais produtivo se ele começar por aí. E depois, então, tentar a esquerda. Agora, que é uma empreitada maior. Agora, isto que o Pedro diz, e que é verdade, sobre ele levantar o papão das contas, parece que há um desvio colossal, ele sugere que haja um buraco. Mas tu não sabes, está a falar de mas o problema é ele sugerir. E agora se ele dissesse o que era, essas coisas ou se dizem ou não se diz nada. Mas dizer, há uma coisa que vocês não sabem e eu não vos posso dizer. É o Montepio. O que é isso? É que é um papão, mas acaba por ser bom para equilibrar com o papão comunista. As pessoas que estão a gritar vêm os vermelhos outra vez. Tá bem. E, portanto, é giro que haver um só papão desequilibra as contas em termos de papões. E havendo dois, cada um tem um. E eu acho que é melhor porque... para haver equilíbrio de forças, os papões papam-se uns aos outros. A própria estabilidade, e os papões podem agora... papar-se. Sim. O João Miguel Tavares inaugura então esta semana a pasta da simulação, enquanto Pedro Mexia quer ser ministro do afrontamento. E a coisa é para se ficar pela retórica ou pode degenerar, Pedro Mexia? Não, eu acho que tem muito a ver com a retórica. Tem a ver isto que o Ricardo agora estava a falar. Quer falar das reações da direita as reações, à situação política e à eventualidade de uma... Sim, no fundo o cenário pré que aqui já falámos no programa, que é muitos políticos e comentadores de direita que dizem que vêm os comunistas, etc. Bom, há duas coisas... Sabes que esses querem ver Anjos cor-de-rosa entre Castro Verde e Vila Viçosa.
Mas há duas coisas, Para citar além Sérgio da tua citação. Há duas coisas aqui. Uma, eu concordo com o que o João Miguel já disse, que é um governo constituído com forças eleitas para o Parlamento, é um governo legítimo. Portanto, não há nada de golpe de Estado. Esse é um ponto. O segundo ponto é saber se é verdade e se é verosímil aquilo que António Costa agora diz, que é: eu já avisei que podia haver uma frente de esquerda, porque disse que era contra a ideia do arco governativo, que devia haver comunicabilidade das esquerdas. Agora, isso dito assim pode ser verdade, mas se isso é verdade, porque é que está toda a gente surpreendida no pós-eleições com as negociações à esquerda? Na própria noite eleitoral ninguém falou nisso. Isso foi uma coisa que aconteceu uns dias depois, foi um coelho tirado da cartola, e isso prova que a maioria das pessoas, incluindo o eleitorado dos partidos de esquerda, não votou com esse horizonte. E, portanto, esse é uma legitimidade, enfim, duvidosa. E o terceiro ponto tem a ver com o facto de, seja o que for que nasça de um acordo do Partido Socialista com o Bloco e com o Partido Comunista, não vêm aí os comunistas no sentido de que o Partido Socialista nunca vai governar com o programa de governo ou com o programa partidário do Partido Comunista. É impensável, aliás, aquelas questões que eles falaram de compromissos europeus, o euro, etc., são tudo coisas muito estruturantes e isso não vai acontecer. Coisa diferente, e este é o último ponto, é o António Costa transformar-se, como o João Miguel disse, em Gorbachev em casa e em causa alheia. Quando ele diz que derrubámos o muro de Berlim, querendo com isso dizer que as esquerdas agora falam-se e antes não se falava. Isso não deve ter dado muito bom ambiente nas negociações com o PC. Para já o PC pode não ter apreciado, porque eles achavam que o muro até era bonito e tal, para que cair? Era um bonito edifício e tal. Ponto número 1. Ponto número 2. Realmente nós podemos pensar que estamos a falar de um partido como o PS, ou como o PST, ou como o CDS, que tinha um programa eleitoral em 74 que está a quilómetros de distância do seu programa eleitoral de 2015. E nesses partidos é verdade, nós lemos os programas com que eles se apresentaram ao país em democracia e os partidos estão irreconhecíveis. O PC mudou assim tanto? O PC mudou significativamente no modelo de sociedade que propôs há 40 anos e hoje. O PC deixou cair o leninismo do seu programa. O Ricardo várias vezes se queixou amargamente de não o ter feito. Houve algumas pessoas, não quero pôr na berlinda, mas houve algumas pessoas que abandonaram o PC por causa de declarações sobre a Coreia do Norte. E, portanto, não temos dados que nos permitam dizer que o Partido Comunista é um partido completamente diferente do que era há 40 anos. Agora, outra coisa é se o Partido Comunista concorda com os termos que o PS propõe, e isso é livre disso. Agora, não creio que em nenhum sentido útil da palavra, e felizmente, que venham aí os comunistas, e portanto nesse sentido é um papão. A ideia de golpe de Estado de Manuel Ferreira Leite? Não há nenhum golpe de Estado. A Manuel Ferreira Leite há um mês era próxima de Costa. Isso por acaso é muito estranho. Não, António Costa revelou grande identificação. Exatamente. É quase ministerial. As ideias difícil estar a Mas o próprio Bagão Félix tem andado terrível. As pessoas que andavam a bater forte e feio em Passos de Coelho, de repente têm estado aqui agora com um fervor anti-bloco de esquerda. O que é que a direita Estão teme? a passar, João Miguel Tavares. Por exemplo, o Bagão Félix e Manuel Ferreira Leite soube eu que os dois em táxi, olha, evitar o Campo Pequeno, se faz favor. Não vão fazer outra vez aquela cerimónia que estava programada para 70 e tal. O que é que a direita teme? O que a direita teme era um pouco aquilo que o Pedro Mexia estava a dizer. A direita teme é que seja, de repente, o PS a ser colonizado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda e, sobretudo, dentro daquela velha mitologia, que não é necessariamente uma mitologia, de que o PCP é a velha estratégia de dar um passo atrás para depois dar dois à frente e, portanto, nós queremos entrar na máquina e no aparelho de Estado, dão-nos 3 meses lá e a gente domina aquilo tudo. Deixa-me só dizer uma coisa da entrevista de António Costa aqui à não TVI. falta vontade. O António Costa definiu, a certa altura, o PS, e bem, de uma forma objetiva, como o partido da esquerda democrática. Se ele define o PS como o partido da esquerda democrática, supõe-se que os outros partidos da esquerda não lhe merecem o mesmo qualificativo. Senão não faz sentido. Se o PS é o partido da esquerda democrática, como é que se chamam os outros partidos da esquerda? São a esquerda não democrática. Ele próprio ainda tem um tique de linguagem de quem detesta a sua esquerda, que é a história dos últimos 40 anos, bem ou mal, mas é a história dos últimos 40 anos. Senão não usaria a palavra democrático. O problema de António Costa é que se ele realmente estivesse interessado em impor o seu programa eleitoral, ele mais depressa conseguiria isso
com o PSD e com o CDS-PP do que com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Não me parece que haja grandes dúvidas sobre isso. A única diferença é que se ele negociasse com o PSD e com o CDS-PP, não iria ser ele o Primeiro-Ministro. Mas à E direita negociar parece com os haver uma outros, contradição, que é o facto de, por um lado, se dizer que o PS com isto vai pasoquizar-se e vai sofrer muito, e, por outro lado, lançar isto como uma coisa terrível. Ou seja, do ponto de vista da direita, se o resultado vai ser assim tão terrível para o PS, até não, quer dizer, nada nós mal. podemos achar que a própria direita acha que é má ideia haver uma pasoquização do Com PS. certeza. É Ou seja, péssima que ideia, é péssima a ideia. diminuição de poder de PS, o que vai acontecer é puxar a sua esquerda muito mais para a Não esquerda vejo do que qual é o está neste interesse, momento no PS. não vejo qual é o E interesse que a da direita não tem interesse nisso. em que não exista um centro-esquerda, por Mas exemplo. estando eu agora, falando do lado do PS, para mim não é nada fácil ver, aí fazendo justiça a António Costa, o que é que pasoquizava mais o PS. Se é ele estar a negociar com a sua esquerda ou ir negociar com a sua direita. é verdade. E mais, Porque eu acho qualquer um dos lados, E eu mais, não eu- sei. eu acho que acho não- que é a moeda ao ar da pasoquização. Seja o que for, mas eu acho que não tens razão. Eu acho que é... Como não? Excepcionalmente. Excepcionalmente. Aquilo que tu disseste sobre ser mais fácil impor o seu programa aos partidos da coligação do que aos outros, por causa da relação de forças. Não. Porque a questão é, ele vai ter com a coligação e diz, Ricardo, imponho aqui o meu programa. E eles dizem, amigo, você perdeu as eleições. Não, Ricardo, Agora, não. com os outros dois, ele Não. pode dizer, amigos, vocês Não. têm 10% cada um. Por isso é como eu quero, o António umas Costa, coisinhas se que vocês quisesse querem. negociar com a coligação, ele teria quase tudo o que queria da coligação. Mas como não se não tenho há a menor alternativa? dúvida. Não há alternativa. Não, pois não, porque como não há alternativa. Tinha a tudo, partir do momento menos o lugar de Primeiro-Ministro. Sim, tá bem. tudo menos o lugar de Primeiro-Ministro. Faz a sua diferença. Faz, é para difícil. António Costa. O que é que a direita Mas deseja? isso é Ricardo um Araújo Pereira? argumento que não o qualifica bem, não é? Não, Pois, eu não, suponho que ele não usará este Ele argumento. não usa. Acho que isso não fica usa. mal, Ele esse diz que argumento. nunca sonhou ser Primeiro-Ministro, que é daquelas coisas que o pessoal também ouve. O que é que a direita deseja, Ricardo Araújo Pereira? Nunca quis ser Primeiro-Ministro. Oh, Carlos, a direita deseja o poder e a esquerda também. Se é Ah, para bom. isso que estamos todos nisto, Mas ainda não é? bem, não é? Então para que é que estamos a jogar? Tu não, pá. Não, estou a dizer, estamos, quer dizer, classe política e tal. claro. É uma coisa, não é bem uma estática, não sei que plural é este, mas é um plural. Até agora havia 20% que não estavam nisto, não é? O que eu queria. Pois, exato. Mas o que eu queria dizer era que eu tenho uma amiga que. Então, vega aí. Eu já tenho tosa. uma amiga que Já tinha. Sabes que essas Cujo- histórias em geral depois são sobre o próprio, não é? Não são. Inventa-se um amigo para Não contar uma são, não história. são. Eu tinha cuja família em Braga tinha 2 cães. Bom. E os cães É uma tinham- alegoria. Tinham que estar sempre separados. Estavam sempre odiavam-se, os cães estavam sempre a ladrar um ao outro. E os cães eram o Facho e o Comuna. Chamavam-se o Facho e o Comuna. E eu temo que o debate ideológico em Portugal, neste momento, Esteja ao esteja nível um dos cães de patamar Braga. abaixo dos latidos do Facho e do Comuna. Abaixo de cão, portanto. Exato, porque eu sinto Mas que há... e abaixo dos programas de futebol, dos E debates de futebol. mas aí é que está. Acima O que é dos curioso, programas. o que é curioso é que houve de facto agora um recrudescimento de azedume e acrimónia nos programas de futebol e a gente olha para os de política e não são assim tão diferentes. Achas? Não acho, pode- não acho. pode- Portanto, António Costa e Passos Coelho, achas que é tipo Pedro Guerra e Bruno de Carvalho? Eu não, lá está. Não, a comparação não é mal feita. conseguem, não Eu estou a conseguem. Quem é que dizer se vai os levantar programas e de sair do debate. programa? Os programas de debate, exato. os Vais ver que não tarda muito. Não. Programas de debate, discussões online e tal, coisas que andam a incendiar as redes Mas há sociais. aquela outra teoria que é engraçada, que foi a teoria que José Miguel Júdice disse agora expôs com alguma piada, sempre foi um acrescente ao debate político, que é: eu prefiro ver 2 blocos ideologicamente muito distintos a gladiarem-se em Portugal. Portanto, uma coisa quase mais à americana Desde que os e à respectivos anglo-saxónica. eleitorados sejam informados disso. E desde que, exato, Não, mas eu desde também- que sejam todos democratas. Não, eu prefiro também. Mas ódio. Isso acho e- que não, por acaso. Acho que não. Porque é que os não-democratas não podem estar em democracia? porque vivemos Há vários partidos não-democratas na Europa. Porque é que os não-democratas não podem estar em democracia? Mas não é esse o meu- Espero que sejam derrotados, mas podem estar. O meu ponto é ódio. Sente-se ali ódiozinho, ódio. E isso não é política, pá. Isso não são argumentos. É outra coisa. Sim, mas a política e o ódio não são duas realidades. Não são. Mas, pá, não é boa ideia. Não é boa ideia a gente Tu, para ti, registar- ódio é só nos Estados de futebol, Exatamente. não na Assembleia da República. Exato, porque repara, o facto de eu estar a espumar ódio no meu lugar cativo, a fazer considerações sobre o árbitro,
não mata ninguém, não vai, estás a ver, não há problema com isso. A política é um bocadinho, ligeiramente diferente de ser irracional na política e ser irracional no futebol. Eu posso estar a perder 5-0 e a pensar, não, mas eu ainda vou ganhar. Não interessa, acontece muitas vezes. Ninguém morre, ninguém se aleija por causa disso, percebes? Ser irracional na política já aleija. Está entregue ao Pedro Mexia o Ministério do Afrontamento. Daqui a pouco, se ainda restar tempo, as presidenciais, com a oficialização esta semana de 2 novas candidaturas, a da socialista Maria de Belém e a de Edgar Silva, o candidato comunista. Por agora, antes da corrida a Belém, o Ricardo Araújo Pereira declara-se desorçamentado e também tem alguém a chateá-lo para mandar um draft. Não, neste momento ninguém me chateia. É uma coisa maravilhosa da minha vida. Mas a questão é esta. Divorciaste? É verdade, desculpa. Corrijo. Afinal, não é verdade. Isto tem a ver com a exigência de Bruxelas de que o governo português, ainda em funções, exatamente, envie para Bruxelas claro, umas linhas gerais do orçamento. A questão do é próximo esta. ano. Portanto, Bruxelas disse o menino tem de apresentar umas contas. Só que ainda não se sabe que menino é. Não... Mas eles não querem saber. Eles não querem saber. E há um menino que diz, mas porquê? Não sei se sou eu que vou ser esse menino. E eles dizem, o trabalho tem que aparecer feito. Não me interessa quem é o menino que o faz. O que eu proponho ao Passos Coelho é uma tradição portuguesa na feitura de orçamentos, que é que ele ponha um lápis a cavalo da orelha e se apresente lá com um orçamento e depois a seguir faça o que toda a gente faz, que apresenta orçamentos em Portugal, que isto derrapou um bocado, e se calhar porque os materiais foram mais caros e eu não estava à espera. O costume. Afinal, estes canos são melhores. Eu vinhas a elogiar Passos Coelho, agora que Passos Coelho está a resistir à Europa, pá. Não, eu estou-lhe a dar um conselho e tudo, estou a ser amigo. Não queres que eu resista, então? Não deixa. Isto é uma maneira de resistir à portuguesa, que é assim meio vigarista. Passos Coelho está com isto a admitir que não acredita já muito que venha a ser ele o próximo Primeiro-Ministro, João Miguel Tavares. Eu acho que Passos Coelho neste caso tem toda a razão. Para já, é muito feio ser uma porta-voz europeia a vir com aquele tonzinho a dar ordem realmente a países soberanos. Não é que a gente não esteja já habituado. Mas a falar de que país? Exato. Não é que já estejamos habituados, mas aquilo realmente é um pedido um bocadinho parvo. Porque o que eles querem é qualquer coisa. Porque está aqui, diz que é preciso entregar qualquer coisa nesta altura. Agora, Pedro Passos Coelho diz, bem, mas senhores, calma lá, quer dizer, não sabemos se somos nós que vamos formar governo, vocês querem um papel porque só por sim, para terem lá um papel qualquer. Ora, isso não me parece que faça muito sentido. Embora, o que também acho que faz sentido, se calhar, é rever a lei eleitoral. Porque a lei eleitoral que manda hoje em dia ter eleições legislativas entre setembro e outubro, isso não faz sentido. Quer dizer, mudem a data das eleições, porque isto é sempre um problema desgraçado com a história do orçamento. Não faz sentido. Também compreende a recusa de Passos Coelho, Pedro Mexia? Faço minhas as palavras dos orador precedente. Isto então, vale, está explicado porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente desorçamentado. Agora, tal como o Ricardo Araújo Pereira na semana passada, o João Miguel Tavares declara-se angolano, e presumo que pelas mesmas razões do Ricardo. Nós estamos combinados, agora cada um de nós vai se sentir angolano uma vez por semana, mas desta vez eu sinto-me angolano, não só por causa da luta que eu acho admirável de Luati Beirão, que está há 28 dias em greve de fome. Está há 28 dias em greve de fome, mas sobretudo pelas tristíssimas declarações do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete, que disse que estava a acompanhar o caso por razões humanitárias, mas que de resto era um assunto interno de Angola. Ora, isso é descer mais uma vez àquele nível de sabugice diante de Angola que já começa a ser até um bocadinho démodé, tendo em conta até algumas diretivas europeias. Epá, por amor de Deus, já é tempo de acabar com aquilo. Até porque se trata de um cidadão luso-angolano. E os cidadãos luso-angolanos têm a parte... Os cidadãos. Peço desculpa. Os cidadãos luso-angolanos... É para não ser presidenciável. Fazes bem. Os cidadãos luso-angolanos têm a parte do luso. Não é? Não têm só a parte do angolano. E a parte do luso não serve só a Hélder Batalha e a Álvaro Sobrinho quando querem fazer negociatas com Portugal. Aí dá imenso jeito. Já agora, também dá jeito quando se trata de proteger os direitos de cidadãos
como é o caso do Luati Beirão. Portanto, se vir simplesmente dizer que um senhor que está preso já tem passado todos os prazos para ser deduzido a acusação e aparentemente preso por estar subversivamente a ler um livro com um grupo de amigos, quer dizer que é apenas uma razão humanitária e que é por isso que nós estamos preocupados, é uma vergonha. Consegue entender a irredutibilidade do poder angolano nesta altura, Pedro Mexia? Todas as pessoas que leem jornais leem regularmente a notícia de que houve um pequeno grupo de jovens ou de artistas ou ativistas que foram presos, acusados de se reunirem para derrubar o governo com o apoio de uma potência estrangeira ou de um país estrangeiro, e depois há outro país que vem dizer que não se mete e que são assuntos internos. Só que, em geral, o primeiro país é para aí a Síria e o segundo é a Rússia. Ou seja, em geral, o primeiro argumentário é o argumentário típico de ditaduras. Se estão duas pessoas reunidas, estão a conspirar. Quando, evidentemente, muitas das coisas, se não todas, pelo que nós conhecemos, das críticas que se fazem ao funcionamento do poder em Angola, são pertinentes e são conhecidas. Não se percebe exatamente qual é o apoio do Estado, que seria o Estado português, quando o Estado português faz estas fitas indecentes. Eu só me lembro quando ouço as decisões deste e de outros ministros sobre estas matérias, a vergonhosa entrada da Guiné Equatorial na CPLP, sendo que nem sequer é um país lusófono. Só me lembro daqueles cartazes que há no futebol, quando os adeptos estão zangados com as equipas, que dizem vocês são uma vergonha. E é o que devia haver em frente do Palácio das Necessidades, porque a política externa portuguesa envergonha Portugal repetidamente nesta ideia. É que nem era preciso ele ser luso-angolano para o comentário de ser um assunto interno ser absurdo. Mas, então, sendo, é incompetente, além do mais. Mas nós vamos comentar isto sempre. Por mais que o tempo passe, nós vamos comentar isto sempre, porque simplesmente enquanto Angola for uma potência, tivermos negócios com Angola, as pessoas vão se calar e os ministros vão dizer que são assuntos internos e tudo continua na mesma. Acredita que o poder em Luanda está disposto a fazer um mártir, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, não sei se será, se na opinião deles, um mártir. Ele já é, não é? Não, mas repara, eu não sei se viste aquela reportagem da televisão angolana que descrevia a greve de fome como não é bem greve, ele tinha adotado uma relação diferente com os alimentos. Não é? Não está em greve de fome. O que ele adotou foi uma relação diferente com os alimentos. E, portanto, é capaz de ser uma dieta. Um bocadinho extrema. É a dieta angolana. É capaz de ser um problema de nutrição e não um problema político para o poder angolano. Talvez eles estejam a tentar essa saída. Vamos esperar que daqui por uma semana não seja necessário haver mais ninguém neste Governo Sombra a declarar-se angolano, como desta vez o João Miguel Tavares, na semana passada o Ricardo Araújo Pereira. Agora o Pedro Mexia diz-se despeitado, mas parece que quer dar um novo significado à palavra. Sim, entendi bem. Houve esta semana esta notícia interessante e que é menos anedótica do que parece. Quer falar da decisão da Playboy americana deixar de ter mulheres nuas. A Playboy que chegou a ter nos seus tempos áureos mais de 5 milhões de exemplares vendidos nos Estados Unidos. Houve um número recorde que vendeu 7 milhões de revistas e, evidentemente, eles chegaram à conclusão que aquilo que foi, durante muito tempo, o grande trunfo da Playboy, hoje em dia banalizou-se de tal forma que já não é preciso aquelas revistas. As pessoas já, com a internet, têm toda a nudez que queiram em mais alguma. Hoje em dia as próprias pessoas fazem questão, muitas delas, de se fotografarem a si próprias e de porem ou fingirem que são roubadas e as coisas aparecerem na internet. Portanto, ninguém precisa de comprar revistas para ter nudez à barda, e a Playboy decidiu acabar com a nudez, pelo menos na revista americana, sendo que a Playboy aparece repetidamente como uma das marcas mais conhecidas do mundo. Portanto, é um ícone cultural, teve um impacto então, nos Estados Unidos gigantesco, em termos de costumes, foi a primeira vez que uma publicação daquele género, por um lado, publicava aquele tipo de fotografias e, por outro lado, tinha respeitabilidade cultural. Todos os escritores, prémios Nobel, todos americanos, escreveram na Playboy, escreviam contos, publicavam entrevistas, reportagens, etc. E é um marco, acho eu, na história da imprensa e na história das mentalidades, que a Playboy diga o seguinte: nós vamos recuar porque ganhamos e, tendo ganho, perdemos. Isto é,
Que bonito. Impusemos Foi isto, bonito isto. impusemos isto, fomos os primeiros. Antes de nós não legal. havia nudez no espaço público. Como um livro, no fundo. É como ao livro, exatamente. E agora em todo lado já não precisam de nós. Livro e Playboy é a mesma luta. Não. O livro está a resistir mais O do que livro está a as mamas ao resistir. Léo. O livro está a resistir melhor. Sente que isto lhe dá novas oportunidades de voltar a aparecer da Playboy? Carlos, Na capa do eu Playboy? É realmente que foi aí apareci- que a decadência começou. Talvez. Eu Lá acho que está. sim, o Hugh Hefner, a isso é um- primeira é um vez que viu. ponto. Então, mas isto agora em Portugal já chegou aqui? E atenção, eu apareci vestido. A revista tinha acabado muito mais depressa se eu tivesse aparecido todo nu. Assim ainda conseguiram resistir uns anos. Mas o problema aqui, não sei se é a concorrência, se é o facto dos artigos terem piorado. Toda a gente que eu conhecia só comprava a Playboy por causa dos artigos. Portanto, ou os artigos pioraram, ou a concorrência Para não que é tem que vai influência servir a partir de agora a Não, e mais, Playboy? esta miudagem de hoje... Sim. Como é óbvio, esta miudagem de hoje tem a vida facilitada. Exato. Vai ao Google e põe teto. Não, bom, põe. Atenção, eu no meu tempo não havia Nós nada fomos a disso. última geração. Nós fomos a última geração a passar mártir. vergonhas nos Passar clubes de vergonhas. vídeo. E não só isso. É para os clubes de vídeo. Não, e, por exemplo, no autocarro, o esforço que eu fazia para entrever e memorizar um seio ou uma coxa. Eu gosto de senhoras mancas. Um dos meus grandes momentos de humilhação juvenil foi no clube de vídeo. A senhora, eu, depois de grande custo, lá aluguei um daqueles filmes que não eram, enfim, Bergman. E a senhora introduz o nome no computador e diz assim: já viu este? Quer ver outra vez? É um dos momentos mais humilhantes na minha infância. Hoje em dia faz tudo no anonimato da casa. Claro. Já Para que é que não- vai servir a Playboy agora? É pá, para nada, não é? Eu, por acaso, havia muita discussão sobre isso. Eu acho que o Photoshop também começou a matar a nudez ainda antes, provavelmente, que estas coisas da internet. O que eu memorizei seios. Pá. Eu acho que isso ajudou até a minha memória. É um exercício que eu Capacidades recomendo. cognitivas, em É um geral. exercício que eu recomendo às pessoas. Mas há Para alguma... depois recordar em casa, percebes? Porque não havia nada E disso. também memorizou aquele poeminha do Alexandre O'Neill. Sei os teus seios, Lá sei-os está, de cor. sim. Eu memorizei várias coisas, mas mais seios mesmo do que poemas poesia. sobre seios. Eram mais satisfatórios para mim. Pronto, está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara despeitado. É a altura, no pouco tempo que nos resta, de um brevíssimo olhar para a corrida presidencial. Rio desistiu, Alberto João Jardim também. Maria de Belém e Edgar Silva formalizaram a candidatura. Depois também Henrique Neto, Sampaio da Nova e Marcelo Rebelo de Sousa se terem apresentado já formalmente como candidatos. Ainda falta alguém para compor o ramalhete, Pedro Mexia. Já disseste a Marisa Matias? Pois, que é a notícia deste fim de semana. Sim. Não, acho que no espaço partidário não falta ninguém. Os candidatos de direita saíram todos na semana em que entrou Marcelo. Não é? Não, Santana já tinha saído antes. Sim. Mas saiu Rio e saiu Jardim. Rio, aliás, com uma passagem naquele artigo do Jornal de Notícias que no fundo confirmava algumas das coisas que diziam sobre ele quando ele alega que está provado que uma pessoa do Porto não pode lançar uma candidatura presidencial e tal. O que me parece um argumento absolutamente por provar. O Marcelo é de Celurico. Parece um argumento absolutamente por Fica provar. facto vulcano. E o facto dele ter usado esse argumento parece-me que até que o diminui como figura nacional. Em que é que ele se baseia? Ele baseia simplesmente em que Marcelo é muito mais popular que ele, mas isso acontece. Não é por ele ser do Porto. Não é por ele ter sido Presidente da Câmara do Porto. Ou seja, isso é uma suposição dele, um trauma eventualmente, mas não está provado que isso tenha mínimo fundamento. A possibilidade de Marisa Matias ser a candidata do Bloco de Esquerda retira a Maria de Belém o trunfo de género. Já não é a única João Miguel mulher, Tavares. Sim, e as mulheres estão em alta, isso é indiscutível. Eu acho que, sobretudo na votação do Bloco de Esquerda, aquelas duas mulheres em particular tiveram muita importância, não só pela força que elas têm, mas também, eu acho que pelo género também ajudou. Mas, quer dizer, o grande destrunfado se Marisa Matias entrar na corrida não é Maria de Belém, é mesmo Sampaio da Nova, que corre o risco de ter uma votação sido perfeitamente destrunfado todos os humilhante. dias, Sim, não é? quer dizer, Aliás, já todos não os dias levam-lhe uma fatia do eleitorado. Com Marcelo na corrida para Belém, quem é que sugere que passe a ocupar as noites de domingo na TVI? Essa é a grande Ricardo questão. Araújo Não Pereira. é? Esse é o grande vazio que vai... Eu nunca percebi a opção do professor Marcelo por ir para um lugar pior do que ele tinha.
Mas. Se calhar vais para lá tu. Não tem sugestão nenhuma para apresentar? Tenho. Aliás, eu acho que amanhã já vai haver uma substituição e das boas. Eu acho que era para continuar. Parece-me que amanhã o Sócrates vai ao jornal da TV. Sério, eu acho que sim, acho que vai mesmo. Ouviste isso? Ouvi. É uma eu acho que novidade. era... Estamos a dar uma novidade? Estás a dar uma notícia em primeira mão? Não, eu pensei que já se sabia, não se sabia. Não. Ouvi dizer que... Essa é a informação. Acabaste de expor ao mundo uma informação classificada. Olha, Acho Não, eu. eu ouvi na maquilhagem. Eu nunca tive. Espera, se ouviste na maquilhagem, é o sítio certo. Aí sabe-se tudo. Sabe-se tudo. Isso é como Pronto, ouvir agora no os teu decretos. O Pedro Mexia decreta Putedo. Eu estou a citar, peço desculpa. Entre aspas. Peço desculpa. Peço desculpa, mas não posso. Não. Vem nos jornais todos. E foi dito por um responsável político. Não, mas diz tu o que é que tu decretas. Espera, eu já te digo porque eu vou citar. Eu quero-te ouvir. Que é para não pensarem que sou eu que digo estas palavras. Num programa de televisão. Estava-se a dizer que... A adenda foi preciosa. Estava-se a dizer que a esquerda, que a direita está horrorizada com O aproximar. o aproximar. Mas antes disso, o MRPP, no seu jornal Luta Popular, suspendeu o seu secretário-geral, mais 4 elementos do Comitê Central, responsabilizando pelos maus resultados e acusando-os de incompetência, oportunismo e anticomunismo primário. Portanto, os membros do Que é o partido... pior tipo de anticomunismo que há. Para que nunca se... O senhor é um anticomunista secundário, vá. Nunca. Quando nunca. os membros do Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses são anticomunistas primários, enfim. Bom, mas esta é a primeira parte. A segunda parte é que o líder histórico, já não é o atual líder, mas o líder histórico do MRPP, Arnaldo Matos, confrontado com um possível governo de esquerda, que ele diz que é um governo com o PS do capital alemão, os social-fascistas do PC e os oportunistas do Bloco, comentando essa hipótese, disse nesse jornal Luta Popular: isto não é uma política de esquerda, isto é tudo um putedo. O que foi um contributo... Mas diz isso em sentido negativo. Pois, aparentemente. Fica decretado. Estigmatizando a classe. Sim. O João Miguel Tavares decreta Varoufakis. Sim, Varoufakis esteve em Coimbra, não é? No meio do SES, onde ele certamente se sentirá muito bem. Mas vai ser decretar sem elaborar. Ok, sem elaborar e para elogiar. Eu venho aqui elogiar Varoufakis, porque ele, no meio de muitas coisas sem grande sentido, disse uma que é verdadeira. Que é, ele falou que ele disse que a sociedade hoje em dia era dominada por banqueiros falidos, o que é uma coisa bem verdade, sobretudo também, não só na Grécia, mas também em Portugal. E disse o seguinte, que é que um verdadeiro capitalista, que hoje em dia quer investir e criar empregos, sofre quase tanto como um proletário. E isto é uma grande verdade. E é bonito ver Varoufakis dizer que os verdadeiros capitalistas hoje em dia sofrem tanto como os proletários. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta CR7. CR7 parece uma E moto. é evidente. Parece uma moto, mas não é. É o Cristiano Ronaldo que rebentou lá agora, finalmente. Agora já sem margem para dúvidas, porque era, não, falta um golo, faltam 3, falta... Não, já está. Já não há dúvida nenhuma que o Cristiano Ronaldo é o melhor marcador de sempre da história do segundo maior clube do mundo. E, portanto... É um grande pichichi. É um grande pichichi e ele consegue-o em meia dúzia de anos, não é? Essa tua adenda à estatística foi preciosa. E é assobiado na bancada às vezes. Hein? É para ver o que é que aqueles espanhóis realmente não merecem. Está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.